Seja bem-vindo, meu nome é Adriele Luz e hoje estou aqui para conduzir você a Minutos de Sabedoria. Hoje nós vamos orar com base em Provérbios 3, no versículo 5, que nos diz: Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Ao longo da Bíblia, nós percebemos que Deus nunca chamou o seu povo para viver guiado apenas por aquilo que os olhos conseguem ver ou pela lógica humana. Ele chamou o seu povo a caminhar pela fé, confiando no seu caráter. E Ele continua fazendo isso hoje comigo e com você. Mas existe uma tendência nossa natural de confiar apenas naquilo que nós conseguimos compreender. Nós queremos entender todos os detalhes antes de dar um passo. Porém, a vida com Deus nos ensina que a confiança não é construída sobre todas as respostas, mas sobre o caráter daquele que nos guia. Um exemplo disso é a vida de Noé. A Bíblia nos diz que Noé, ele trabalhava com a terra. Ele era um agricultor, mas em determinado momento Deus lhe deu uma missão completamente diferente daquilo que ele estava acostumado a fazer: construir uma arca. E Deus ele não pede a opinião de Noé sobre o projeto, ele não explica cada detalhe de como aquilo aconteceria, ele apenas deu instruções precisas para Noé. E Noé decidiu obedecer exatamente como o Senhor havia ordenado. Durante muitos anos, Noé construiu aquela arca sem ver a chuva. Até então, nunca tinha chovido na terra. E o resultado da obediência de Noé ali na construção da arca só seria visto quando o dilúvio chegasse. Ele só teria certeza se aquilo que ele estava fazendo era certo e daria certo quando o dilúvio viesse. Antes disso, tudo que ele tinha era a palavra de Deus. E é por isso que a Escritura diz lá em Hebreus 11:7 que Noé, movido por um santo temor, construiu a arca, quando ainda não se via aquilo que havia de acontecer. E é exatamente isso que Provérbios está nos ensinando. Confia no Senhor de todo o seu coração. Confiar é continuar obedecendo mesmo quando ainda nós não enxergamos todo o caminho. É permitir que a palavra de Deus tenha mais peso do que as nossas dúvidas, nossos cálculos ou a nossa própria lógica. E não te estribes no seu próprio entendimento. A palavra não está dizendo para deixarmos de pensar ou agir com sabedoria. Ela nos ensina a não fazer da nossa compreensão o fundamento das nossas decisões. A nossa visão, ela é limitada, mas Deus conhece o começo, o meio e o fim de todas as coisas. No nosso dia a dia, isso significa levar as nossas decisões ao Senhor antes de agir. Significa buscar direções na palavra, permanecer em oração e confiar que Deus continua conduzindo a nossa história, mesmo quando a gente ainda não consegue compreender todos os detalhes. Assim como Noé seguiu cada instrução de Deus, nós somos chamados a viver obediência cuidadosa, sabendo que cada passo guiado pelo Senhor nos conduz ao cumprimento do seu propósito. Por isso, nesse dia, vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é digno da nossa confiança. Muitas vezes nós queremos compreender todo o caminho antes de dar o primeiro passo, mas hoje nós escolhemos confiar na sua sabedoria acima do nosso próprio entendimento. Assim como Noé ouviu a sua voz e seguiu cada uma das instruções, nos ensina-nos a viver uma obediência sincera e constante. Dai-nos, Senhor, um coração sensível para reconhecer a sua direção e disposição para fazer exatamente aquilo que o Senhor nos pedir. Que a sua palavra seja o fundamento das nossas decisões. E quando surgirem dúvidas, fortalece a nossa fé. Quando não enxergarmos todos os detalhes, lembra-nos de que o Senhor já conhece o caminho completo. Nos ajude a descansar no seu cuidado, sabendo que o Senhor continua conduzindo a nossa história com sabedoria e fidelidade. Nós entregamos ao Senhor todas as nossas áreas, todas as áreas da nossa vida que nós tentamos controlar sozinhos. Conduz os nossos passos, Pai. Nos ajude a guardar a nossa mente e nos faz crescer. Faz crescer em nós uma confiança cada vez mais profunda no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.